paz, queridos. Nós temos meditado sobre algumas mulheres da Bíblia com as quais nós podemos aprender algumas coisas. E nesse dia eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o exemplo que você tem deixado para os seus filhos? Qual é a lembrança que eles vão ter de você quando você não estiver mais aqui? O que você quer deixar de legado, de herança para eles? Essa é uma pergunta que por muitos anos eu fiz para os meus filhos quando eram menores. E é uma pergunta arriscada, porque nós não sabemos o que vamos ouvir de resposta. Mas eu creio que ela pode ser um termômetro para nós como pais, para que nós possamos aprender e corrigir algumas coisas. E hoje eu quero meditar com você sobre uma mulher da Bíblia que deixou um exemplo para o seu filho. Deixou um exemplo não só de palavras, mas de atitudes. Eu quero meditar com você sobre Eunice. Eunice era uma mulher judia convertida. A Bíblia fala ali em Atos 16 que ela era casada com um homem grego e ela era mãe de Timóteo. Normalmente nós ouvimos muito falar sobre Timóteo, já que ele era discípulo de Paulo. Nós temos 2 cartas que Paulo escreveu para ele, mas pouco se fala da mãe dele. E se Timóteo foi um grande discípulo e um evangelista, como nós podemos ver na Bíblia, com certeza foi plantado algo no coração dele por essa mulher, pela mãe dele. Então a Bíblia diz que Eunice, ela era cristã, ela não só conhecia a palavra de Deus, como ela também vivia essa palavra. Ela tinha um bom testemunho. A Bíblia fala que eles, na cidade onde eles viviam, ela tinha um bom testemunho. E isso ela passava para o seu filho. Ela ensinava a palavra de Deus para o seu filho desde pequeno, mesmo sendo a única convertida na sua casa. Quantas podem se identificar com essa mulher? O seu marido não era cristão, mas ela conhecia a palavra, a lei que existia até então, mas ela cria em Jesus, ela cria na salvação através de Jesus. E isso ela ensinava para o seu filho desde pequeno. Como ela conseguiu influenciar o seu filho? Ensinando a palavra a ele, mas não só ensinando, dando um bom testemunho, um testemunho de vida. Ela não só conhecia, mas ela vivia aquilo que ela pregava. E seu filho depois se tornou um grande evangelista, e Paulo, inclusive, fala que ele deveria permanecer firme naquilo que ele aprendeu. Hoje, muitas mulheres se encontram sozinhas em casa, se convertem e muitas vezes os seus maridos não compartilham da mesma fé que elas. E aí, muitas vezes, existe aquele conflito. Como educar os filhos dentro da palavra, sendo a única cristã em casa? Mas a Bíblia nos fala em Provérbios que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Eunice fez a sua parte, ela ensinou seu filho desde pequeno o caminho que ele deveria andar. E Deus fez a parte dele, guardando aquele homem e fazendo com que ele fosse um exemplo para a sua geração, no seu tempo. Quantas mulheres hoje se veem aflitas, preocupadas com o futuro dos seus filhos? Como ensinar a palavra de Deus a eles? Como garantir que essa palavra vai permanecer viva no seu coração? Mas a palavra nos garante que se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu costumo dizer que nós precisamos evangelizar os nossos filhos, assim como nós evangelizamos alguém que não conhece Jesus. Porque nós não podemos ter a falsa impressão de que porque nós nascemos na igreja, porque nossos filhos nasceram na igreja e nós somos crentes, automaticamente eles também vão ser convertidos. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. Eles precisam tomar uma decisão pessoal por Jesus. A salvação deles é individual. O que nós precisamos fazer é ensinar, dar o exemplo, ser o exemplo. Cobrar quando são pequenos, sim, mas mais do que tudo, ensinar eles a amar a Deus. E fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Então eu quero te encorajar, você que talvez seja a única cristã na sua casa, seu marido não compartilha da mesma fé que você, mas você tem os seus filhos,
ensine a fé a eles. Ensine eles a amar Jesus. Mostre a eles como é bom amar Jesus. E como Deus é bom, como Deus é fiel. Essa mulher na Bíblia, a Eunice, talvez ela teve alguns conflitos dentro da sua casa em função do seu marido não ser cristão. Mas ela deu um bom testemunho a ele, ao seu marido e ao seu filho. Então que você possa se sentir encorajada. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Vai guardar os seus filhos e vai fazer com que na hora certa eles se lembrem daquilo que eles ouviram e daquilo que eles aprenderam. Com essa palavra, então, nós encerramos essa série de devocionais que nós fizemos sobre mulheres da Bíblia. Eu espero que você tenha sido abençoada, que tenha sido edificante para o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.